Oi, aparecendo aqui mais uma vez. Hoje um vídeo especial, né, de 100 inscritos. Queria agradecer primeiramente a cada um de vocês que se inscreveu no meu canal. Hoje eu vou trazer um vídeo contando a minha história pra vocês, a história da minha vida até aqui, né? Vou gravar assim perto do fone pra pode ficar melhor pra vocês. Hoje tá um dia de chuva aqui. E é isso. Eu escrevi, né, a minha história pra ficar mais fácil de contar. E vou ser breve para o vídeo não ficar muito longo, não ficar chato. Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, sim, gente, eu já fui usuária de crack. Mas antes de conhecer o submundo das drogas, eu era uma adolescente muito dedicada nos estudos, sonhava muito alto, religiosa, cristã. Tinha uma boa família, meu pai era um PM aposentado. Tenho um irmão que é padre e meus outros 2 irmãos são homens trabalhadores e honestos. Havia, sim, alguns problemas, como em toda família tem. Meu primeiro desvio foi com cigarro, né? Eu fumava escondido da minha mãe na escola. Também bebia com alguns grupinhos para tentar me enturmar com a galera. Pegava dinheiro escondido dos meus pais também, né? Quando eu tinha 16 anos, o meu pai já tinha 81 anos. Meus pais eram separados desde quando eu tinha 7 anos de idade, mas eles conviviam. E quando meu pai adoeceu, aí minha mãe tomou de conta dele e ele veio morar com a gente novamente. A minha família nunca foi uma família unida, de conversar, de se apoiar, de demonstrar algum tipo de sentimento. Todo mundo sempre foi muito fechado. Mas éramos uma boa família, né? Meu pai era diabético e aí um dia meu irmão mais velho chegou e falou, né, que o médico tinha dito a ele que meu pai estava morrendo. Estava com um probleminha no pâncreas, eu acho. E seria questão de dias. Nesse momento o desespero tomou conta de mim, né? Eu não tinha com quem desabafar. Minha mãe sempre foi muito minha amiga, mas naquele momento ela estava demonstrando estar feliz, até porque ela havia sofrido muito no relacionamento com meu pai, então o fato dele estar morrendo para ela era uma alegria. A minha melhor amiga já usava drogas e eu sabia, então eu procurei ela, perguntei quanto que era e a gente se encontrou e foi aí que eu comecei a fumar maconha. Eu também tinha conhecido um cara e a gente tinha começado a namorar. E com 3 meses de namoro, o meu pai faleceu. O chão que havia embaixo dos meus pés havia sumido. Foi horrível, porque começou muitas brigas, desentendimento. Minha mãe, meus irmãos, estava tudo um caos. E aí minha mãe decidiu se mudar da casa que a gente morava, que era dos meus 3 irmãos, era não, é. E aí meu pai tinha deixado uma casa pra mim, era uma casinha pequena, sem reboco, mas o terreno era enorme. E aí a gente foi morar lá. No tempo minha mãe tinha que viajar muito para conseguir os papéis para passar o salário do meu pai pro nome dela. E para não me deixar sozinha em casa, aí ela pedia para que meu namorado ficasse junto comigo, né? Dormisse lá comigo em casa. E o que é que aconteceu? Um dia ela chegou em casa, mas ela não ficou. Ela simplesmente pegou as coisas dela, as roupas dela, alguns produtos pessoais e foi embora. Ela disse que tinha alugado uma casa para ela. Eu não queria casar, né? Só tinha 3 meses que meu pai tinha falecido, ou seja, 6 meses que eu tava namorando. E eu não conhecia ele direito, né? Como achei que conhecia. Então a gente ficou sozinhos, os dois, numa casa linda. E minha mãe sempre foi muito cuidadosa, caprichosa, sabe? Ela amava decoração, as coisas dela eram muito boas. E ela deixou tudo pra mim. Ela só levou as coisas pessoais mesmo. Então minha casa era um luxo, gente. E a gente ficou lá, só nós dois, sem dinheiro, sem trabalho, né?
Eu não sabia como era a vida fora do castelo, do conto de fadas que eu vivia, né? E o que é que acontece? Ele começou a vender as coisas de dentro de casa. Móveis, eletrodomésticos, roupas, chapinha, secador, ursinho, maquiagem. E ele me prometia que me daria de volta, né? Ele usava crack, já usava e eu não sabia. Já usava antes de a gente se conhecer e eu não sabia. E aí eu só fumava minha maconha, né? Até que um dia o irmão dele me deu crack para que eu provasse. De início, assim, eu não gostei, até zoei, né? Eu disse, cara, como é que alguém pode se viciar num negócio desse? É horrível. Mas aí me viciei. Então a gente começou a vender o resto das coisas que tinha para consumir a droga, né? Até que a gente vendeu a casa. A minha casa. Pois é. E aí, quando não havia mais nada para vender, a gente se afundou realmente lá no fundinho do poço. Aí ele começou a cometer alguns delitos, né, para saciar o vício. Só quem é viciado já foi ou convive com um sabe que quando bate à vontade a gente faz coisas que o cão duvida. E de delito em delito ele acabou sendo preso. E eu virei mulher de presidiário, mulher de bandido. Durante todo o tempo que eu fui viciada em crack, eu sempre lembrei de Deus e sempre soube que aquilo que eu estava passando, de alguma forma, no final, seria um lindo testemunho. Eu tinha isso dentro de mim. Às vezes eu estava usando droga e eu parava e olhava para o céu e dizia, cara, meu testemunho vai ser grandioso, entende? Então, depois de um certo tempo eu voltei a falar com a minha mãe, ela me ajudava como podia, eu enchia o saco dela demais. Os meus irmãos tentaram me ajudar, mas eu não queria mais a ajuda de ninguém. Tinha dias que eu não tomava banho, passava de semana sem comer. Uma vez eu comi arroz cru, porque ele tinha vendido gás. Eu não culpo o meu ex por tudo que aconteceu comigo, né? Até porque a gente se afundou junto. Quando meu ex foi preso, né, que eu fiquei longe dele, eu parei automaticamente de usar o crack, porque eu só usava com ele. Era ele que ia comprar, era ele que me dava, entendeu? Então, era como se ele fosse um imã para o crack. Eu deixei, ele foi preso, então eu parei de usar crack e fiquei consumindo a maconha. Mas era muita maconha. Sempre tinha 50 gramas no mínimo dentro do meu travesseiro. Eu nunca fui de andar em boca de fumo, de festinhas, orgias, entendeu? Eu sempre fui quieta na minha, nunca levei cobrança. Ninguém nunca me viu loucona na rua passando vergonha. E aí eu aguentei, né? Me aguentei nesse relacionamento até onde eu podia. Até onde eu tinha forças, eu levei. Mas aí não dava mais. Eu abandonei o barco. Tinha me metido numa confusão com gente da pesada, onde eu quase perdi minha vida. Então eu decidi, por amor à minha vida, largar o relacionamento. E aí tinha um menino que sempre conversava comigo, me dava conselhos, sempre estava ali por perto. E ele só tinha 16 anos e aí a gente resolveu ficar junto. Foi um trabalho danado no começo, né? Porque a mãe dele não aceitava, eu já tinha 20 anos e era usuária de drogas. Ela sabia que eu era ex-mulher de presidiário e estava certa, né? Em não aceitar. Mas a gente não quis saber, a gente enfrentou tudo que tinha que enfrentar para ficar juntos. E aí um certo dia ele pediu para conhecer minha mãe, né, pessoalmente, que a gente só falava, como a gente morava em cidades diferentes, minha mãe casou de novo, foi morar em outra cidade com o marido dela.
E aí o Rony, né, pediu pra ir conhecer ela pessoalmente. E aí ele trabalhou, juntou dinheiro e a gente foi. Eu não queria muito ir não, mas fui pra fazer as vontades dele. E o que acontece? O marido da minha mãe trabalhava muito, como é que diz? Ele trabalhava viajando. Ele passava 6 meses em outra cidade, só vinha em casa de 6 em 6 meses. E a minha mãe ficava a maior parte do tempo sozinha. E aí, quando a gente chegou lá, a minha mãe estava muito, 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 muito doente. Ela escondia, ela não falava pra gente que estava doente. E aí a gente chegou lá, ela estava sangrando muito. Era de balde de sangue. Tava muito fraca. Eu acredito que se a gente não tivesse chegado naquele dia mesmo lá, ela teria morrido aquele dia. Então a gente correu com ela pro hospital, né? Eu comuniquei ao meu irmão. E aí ele correu atrás de tudo, de exame, consultas, essas coisas. Até que um certo dia ele me chamou e me falou, né? Me deu a notícia que ela havia sido diagnosticada com câncer no colo do útero. Quando meu irmão me deu a notícia, eu chamei o Rony e a gente saiu andando sem direção pela cidade. Eu fui para o lugar mais longe que eu conhecia, para um lago que tem na minha cidade, o Lago da Perucaba. E aí a gente ficou lá e eu fiquei chorando horrores e eu gritava, perguntando a Deus o que era que ia fazer da minha vida. E o meu maior medo naquele momento, o que mais passava na minha mente era que eu não ia aguentar e eu ia largar tudo e ia voltar, sabe, para as drogas. É, Depois que a minha mãe adoeceu, a gente ficou morando praticamente com ela, porque ela precisava de alguém para cuidar dela e tal. E aí eu e o Rony ficou tomando de conta dela. Então não havia mais maconha, não havia mais nada na minha vida. O único vício que ficou, que permaneceu, foi o vício do cigarro. O resto tudo havia sumido. Naquele momento eu só queria saber do Rony, da minha mãe, dela ficar bem. Mas Deus é tão misericordioso que ele já tinha deixado um presentinho dentro da minha barriga, né? E eu não sabia. Quando eu descobri, contei pra minha mãe, foi a maior alegria. Ela queria que fosse uma menina. Porque ela disse que eu nunca ficaria sozinha no mundo. E aí, quando eu tava no meu 8º mês de gestação, minha mãe faleceu. Ela não chegou a conhecer a Raíra. Ela só tinha 53 anos de idade. Então foi uma surpresa pra gente, né? Ela aí tão jovem. Ela era financeiramente bem, né? Ela tinha ficado com o salário do meu pai, então ela ganhava bem. E ela me dava tudo que eu queria, cara. A bolsa era de R$ 300, bolsas que eu nem gostava de usar. Mas ela me dava. Maquiagem ela comprava pra mim, roupa, tudo ela me dava do bom e do melhor, né? Aí ela morreu e eu fiquei sem nada, né? Sem nada, sem estudo, porque eu tinha parado de estudar, né? Quando me juntei lá atrás. E com a filha. Aí o pai do Rony construiu, né, essa casinha onde a gente mora hoje e deu pra ele, pra gente não pagar aluguel. E aqui estamos, né, até hoje. Com 6 meses de vida da Raíra, a gente descobre que ela era especial, né? Assim, havia algumas desconfianças, mas pais de primeiras viagens, a gente demorou a realmente descobrir. Fizemos o exame e confirmamos síndrome de Down. Eu não vejo diferença nenhuma. Ele é uma criança como todas as outras, muito teimosa, insistente. Quando ela quer uma coisa, ela não desiste até conseguir. Carinhosa, companheira, gosta de me ajudar, mas também é chata, sabe? Chata pra caramba. É muito dengosa, bagunceira demais. Palhaça, cara. Pensa numa menina pra fazer graça. Ela tem, né, algumas dificuldades em relação às crianças da idade dela, mas como cada criança tem seu tempo, ela também. Dia 17 de maio
vai fazer 6 anos que eu e o Ronald estamos juntos, né? Entre brigas, separações, ele já errou muito comigo, eu já errei muito com ele, mas estamos aqui lutando pela nossa família. Ele é um cara trabalhador, ambicioso, sonhador. Também é um cara muito bagunceiro. Não me ajuda nas tarefas de casa, absolutamente nada. Mas estamos aqui, né? No final de tudo a gente se entende. Hoje temos também mais um filho, né? O Johan Ariel. Ele tem 5 meses e ele veio para completar a nossa família e realizar o sonho do Rony, que era de ser pai de menino, e o meu sonho, que era de ser mamãe de um casal. É um bebê muito fofo, muito dengoso, que não quer deixar eu fazer nada em casa, porque só quer ficar no colo. E quem diria, né, que aquela noiada hoje seria uma boa mãe. E uma mãe especial ainda mais, né? Meus irmãos, a gente tem pouco contato, né? Eles moram em outra cidade. A gente só se fala por telefone às vezes. O meu irmão, que é padre, sempre quando ele vem aqui para minha cidade, ele traz fralda para os meninos, leite, cesta básica. Então, a gente tem contato por telefone também. Hoje em dia eu convivo muito bem com a família do Ronald, graças a Deus. A mãe dele é como se fosse uma segunda mãe para mim hoje, uma boa avó, né? Queria muito que a minha mãe tivesse convivido com os meus filhos, mas não foi da vontade de Deus. E é isso, gente. A minha história é essa. E eu só tenho uma coisa a dizer. Se Deus fez tudo isso na minha vida, por que Ele não faria mais? Então, eu não vou desistir do meu canal. Eu vou continuar mostrando a minha rotina, mostrando minha família, minha realidade, os meus erros, as minhas falhas, as minhas conquistas. E se você tem algo na sua vida que você acha difícil de se resolver, ou um sonho que você queira conquistar e acha que tá difícil, lembre-se que Deus, Ele ainda é Deus. Ele faz do impossível. Deus ainda realiza sonhos, então coloca na mão dele e confia. E é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, gente. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou da minha história, tá bom? Eu vou gostar muito de ler. E é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.